Olá, ouvintes ou quem assiste o vídeo. Eu não sei exatamente qual é o nome de quem assiste o vídeo. Eu sou o Luca Nolasco e eu vim aqui fazer um vídeo de perguntas e respostas do podcast. Vocês mandaram suas perguntas no Instagram e em outros meios também. Agora vou respondê-las como vocês queriam. Introvertendo. Eu vou começar aqui com as perguntas do Instagram. Começar com a pergunta da Nathalie Brasil. O que vocês, como crianças, gostariam de ter ouvido de seus pais? Ou gostariam que eles tivessem feito? No meu caso específico, óbvio, vão de todos os casos, eu como autista leve não percebia minhas dificuldades e nem meus pais percebiam quando eu era criança. Mas eu acredito que eu gostaria muito de ter certa compreensão em atitudes que eu tinha, em atitudes às vezes consideradas problemáticas que eu tinha na escola, em meios sociais. Eu me sentia um pouco excluído e não me sentia muito compreendido com isso. Hoje, sabendo a razão de tudo isso, eu consigo entender melhor, mas eu acredito que eu seria muito mais agradecido se tivesse... Eu seria muito mais contente, na verdade, se tivesse essa compreensão vinda dos meus pais. Agora, outra pergunta da Nathalie Brasil é como vocês definiriam o autismo para uma criança autista? Essa eu acredito que é uma pergunta muito difícil, porque existem autismos, ou pelo menos graus de autismo. Para uma criança autista, eu não sei exatamente como eu conseguiria definir, porque eu não sei se o que eu sinto seria o que ela sente. Tentando ao máximo definir, eu diria que é um conjunto de características que você possui, você passa por diversas coisas nas quais as pessoas não conseguem entender, as pessoas não conseguem ver e as pessoas não vão conseguir te escutar tão bem quanto você acha que estão te escutando, estão te vendo e estão te entendendo. São dificuldades ou às vezes só incompreensões por parte das pessoas em sua volta que tornam sua vida às vezes um pouco mais complexa, mas nada que vai te impedir de viver bem, nada. Muitas vezes com dificuldade, mas você sempre vai conseguir viver bem. Uma pergunta agora é da Ana Beatriz. Já ouviram que o autismo é uma frescura sua de algum familiar? Se sim, como lidaram com isso? Olha, eu nunca ouvi isso vindo como o autismo é uma frescura sua. Eu já ouvi que suas dificuldades são frescuras, ou suas dificuldades são pequenas, simples. A maneira que eu tive para lidar com isso foi, infelizmente, só ignorando. Eu continuei tendo minhas dificuldades. Eu, às vezes, busquei terapia para tentar melhorar algumas delas, mas eu não tive nenhum tipo de reação que pudesse mudar a opinião dessa pessoa, infelizmente. Então, tudo que eu pude fazer foi ignorar quem pensava assim. Até porque, felizmente, quem pensava assim próximo de mim não eram pessoas que tinham grande influência sobre a minha vida, então não me afetaram tanto. Mas sim, eu infelizmente já ouvi isso e eu acredito que quase todo mundo que é do espectro autista já ouviu ou pelo menos passou por essa situação. Agora vem a pergunta do Caio, que eu acredito que é a pergunta mais difícil que eu recebi. Como vocês se sentem sabendo que são considerados, por pais de crianças no transtorno do espectro autista, pessoas exemplares? E essa pergunta eu achei muito difícil porque até o momento que eu recebi ela, eu nunca tinha pensado que eu era uma pessoa exemplar pra ninguém. Eu era só um garoto que fazia alguma coisa da vida. E pensar nisso foi um certo choque pra mim, porque pessoas em minha volta também nunca me trataram exatamente como exemplar. Eu nunca tive desempenhos admiráveis em todos os aspectos da minha vida, quase nenhum, na verdade. Saber que hoje em dia pais me veem como exemplo é algo que, de certa forma, me motiva, porque eu, pelo menos agora, consigo ter a noção de que quanto mais eu tentar melhorar, eu não vou estar melhorando por mim só, eu vou estar melhorando por todo mundo que me admira, ou pelo menos me tem como um exemplo, porque vendo que eu estou sendo capaz de ser uma pessoa melhor, as pessoas talvez tenham uma motivação maior, ou pelo menos tenham uma capacidade de ver que nem todos os casos são iguais, nem todos os casos têm perspectivas iguais e eu posso ser uma pessoa
que elas podem tomar como exemplo. Eu não sei exatamente como pensar sobre isso ainda, mas essa é a minha percepção inicial sobre o que foi me perguntado. Uma pergunta da Lúcia Vieira, que é: vocês devem ter sofrido bullying quando crianças. Como seus pais os prepararam para receber esse bullying e superar isso? Sendo bem sincero, meus pais não me prepararam para nada nesse aspecto, porque por eu não ter tido o diagnóstico até ser adolescente, nós não tínhamos essa noção de que eu estava mais propenso a receber qualquer tipo de bullying ou até receber qualquer coisa assim. Então, o que aconteceu no meu caso foi que, quando pequeno, até a adolescência, eu tinha explosões de raiva muito presentes, onde pessoas que faziam bullying comigo acabavam sofrendo alguns ataques. Isso era péssimo da minha parte. E eu acabei não sofrendo mais bullying depois de criança, porque as pessoas passaram a ter medo de mim. O que meus pais puderam fazer sobre isso foi me ajudaram ao máximo a perceber que essas minhas atitudes eram complicadas e tentar, com a ajuda de terapia, óbvio, tentar reverter essas posturas que eu tinha ao máximo possível. Eu sei que eram involuntárias, mas tentar impedir os meus impulsos de raiva que eu tinha muito presentes e eu teria até hoje se não tivesse passado por essas terapias. Isso foi algo que eu acredito que foi muito bom por parte dos meus pais, porque no meu caso, obviamente, era um fator que me impedia muito de socializar quando criança. Eu tinha medo, e as pessoas tinham medo de mim também. Tinham medo de que eu explodisse, batesse nelas, e eu tinha medo de sofrer alguma coisa. Então, tendo noção disso e tendo noção de como lidar com isso, foi muito bom pra mim. Acredito que foi uma postura muito boa dos meus pais, apesar de na época eles não saberem que eu fazia parte do espectro autista. A última pergunta do Instagram é da Fabi. Ela diz: quando criança você fez terapias? Quais? Não, eu não fiz nenhuma terapia, pelo menos psicológica, porque quando criança eu não tinha nenhum tipo de diagnóstico do meu caso. O que eu fiz quando criança foi terapia na fonoaudióloga por conta de problemas na dicção. Fora isso, eu não fiz nada nesse aspecto. Talvez fosse muito melhor se tivesse o diagnóstico precoce. Para finalizar, tem mais duas perguntas, uma que eu recebi no Facebook e outra que eu recebi no Instagram, e que eu prefiro não comentar o nome dos autores das perguntas, porque por terem mandado no privado, eu suponho que eles preferiam não se expor. Minha pergunta é: caso você tenha alguma sensibilidade ou precise de adaptações a ambientes, como vocês conseguem balancear os seus direitos ao dos outros? Um exemplo que a pessoa deu foi o seguinte: em reuniões, eu preciso me mexer com frequência para conseguir entender e codificar a fala das pessoas. Mas essa atitude pode tirar a atenção de alguém. Às vezes eu deixo fazer essas coisas porque se quero que minhas necessidades sejam respeitadas, irei desrespeitar a dos outros. Primeira coisa que eu vejo sobre isso é que, por cada pessoa, dentro de cada deficiência, possuir necessidades diferentes, é impossível qualquer ambiente, seja ele qual for, atender a todas as necessidades ao mesmo tempo que todas as pessoas necessitam. Porém, entrando em consenso com as pessoas que estão dentro dessas deficiências, você conseguiria achar um termo onde tanto elas se sentem confortáveis com isso, como quem não está dentro delas pode fluir livremente. No caso que você exemplificou de precisar constantemente se mover para conseguir codificar as informações, eu vejo que se a sua empresa ou o lugar onde você trabalha tiver a consciência disso, seria ideal que pelo menos as pessoas respeitassem essa sua necessidade, porque apesar de você sentir que necessita que as pessoas também tenham suas necessidades respeitadas, eu vejo que você não está necessariamente desrespeitando as delas. Você precisa se mexer para conseguir codificar qualquer tipo de informação, pelo visto, e isso, por ser algo seu, eu acredito que deveriam sim respeitar ela integralmente. Em outros casos, como no meu, que eu tenho certa sensibilidade sonora, eu acho já um pouco mais difícil, porque sons muito agudos ou
estridentes tendem a me incomodar extremamente. Não tem como evitar isso em muitas ocasiões. Então, a partir desse momento, o que a pessoa pode fazer, se for possível, é ter soluções provisórias, ou pelo menos paliativas, para os problemas que te afligem. E no meu caso, é andar com fone de ouvido, ou pelo menos tampões de isolamento sonoro para quando eu precisar deles. Eu sei que isso não resolve problemas de pessoas cadeirantes, por exemplo, mas dentro de cada uma de suas necessidades, as pessoas, quando é possível, também seriam ou deveriam ser capazes de solucionar paliativamente alguns de seus problemas quando não cabe ao ambiente que estão inseridos. É uma pergunta dificílima e que com certeza eu acabei falando alguma besteira, tendo visto que existem discussões enormes sobre o tema e que eu obviamente não sou o maior dominador de todas elas, mas bom, infelizmente ou felizmente essa é a minha visão sobre a questão. E por último, a pergunta que me enviaram no Facebook é a seguinte: Oi, vi que está abrindo perguntas para vídeo no podcast. Eu tenho 21 anos e há alguns meses venho me questionando muito sobre ter ou não ter o transtorno do espectro autista. Claro que diversos transtornos podem desencadear comportamentos muito parecidos. Fui diagnosticado com pânico e não fiz nenhum tipo de tratamento por falta de apoio familiar. Não vejo muitas informações sobre o diagnóstico do transtorno do espectro autista em adultos. Estou em um mochilão e, consequentemente, não paro em uma cidade mais do que 10 dias. Queria saber se tem como, dentro da minha realidade, buscar algum tratamento para o pânico e buscar algum acompanhamento para descobrir se tenho ou não transtorno do espectro autista. Pelo fato de atendimento à distância ser um tema muito complexo para profissionais que trabalham nisso constantemente, ou pelo menos são especializados nisso, o ideal seria que você estivesse fixado em algum lugar que pudesse ter acesso a profissionais que te dessem esse apoio e esse tipo de diagnóstico. Porque é inviável que um profissional consiga atender fixamente você estando no mochilão e atendê-lo por chamadas tende a uma complicação para o próprio profissional, então não consigo dizer que é recomendável. Isso é muito infeliz de dizer, mas não tem exatamente o que fazer nessa situação. O que pode se fazer é, enquanto ainda estiver nesse mochilão, você ter uma rede de amigos e de pessoas próximas que consigam te dar um suporte para a questão do transtorno da síndrome do pânico, porque enquanto você não estiver fixado em algum lugar que possa ter uma rotina na qual você evita problemas que vão te causar, ou pelo menos desencadear esse transtorno, você precisa ao máximo do apoio das pessoas que te cercam para ajudar, pelo menos, a não ter isso constantemente. Mas assim que você estiver fixado em algum lugar que possa ter acesso a esse tipo de tratamento, é muito recomendável, é mais do que recomendável você ver profissionais que possam te atender nesse aspecto. Infelizmente é só isso. Eu espero que das próximas vezes tenham mais perguntas, porque da próxima vez, mês que vem, vai ter outra pessoa do podcast respondendo a elas. E quaisquer perguntas que vocês tenham sobre o podcast ou sobre nossas vidas, espero que não sejam sobre nossa vida sexual ou intimidades nesse aspecto, nós responderemos sim, e eu espero que este programa seja algo que vocês gostem, porque nós gostamos também de responder essas perguntas. Enquanto isso, eu espero que vocês ouçam o podcast e que vocês pelo menos mandem e-mails, mandem qualquer tipo de feedback, sendo positivo ou negativo, sobre o nosso trabalho. Então é só isso. Eu agradeço muitíssimo sobre sua visualização até aqui. E acho que é isso.